Olá, bem-vindos a mais uma lição, nossa lição número 10, para que possamos continuar o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, baseado no livro do profeta Isaías. O tema da nossa lição hoje é Deus Consola, e o texto que nós vamos ler encontra-se em Isaías, capítulo 49, versículos 1 a 13, ou espero que já tenham lido e que possam realmente acompanhar agora a explicação que nós vamos fazer ao longo desta lição. E o autor tem como propósito nesta sua lição dizer que o único e verdadeiro Deus é compassivo e ele consola o seu povo. E o texto para nós decorarmos, que é sempre bom e importante nós podermos decorar estes versículos, encontra-se exatamente no versículo 13, em que é um versículo de alegria, de entusiasmo, e que diz: ó céus, cantai, exulta, ó terra, e vós montes, exultai de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadeceu dos seus filhos. Quão bom é nós podermos ter esta visão de que Deus é aquele que consola verdadeiramente. E por isso vamos seguir o plano de lição da nossa revista, em que o autor divide este texto em 3 pontos, em 3 secções, e entre essas secções então nós teríamos a seguinte divisão. Primeiro ponto incluído, vai do versículo 1 até ao versículo 4, o segundo ponto chamado, e que vai do versículo 5 até ao versículo 7, e por fim nós teríamos então o tema confirmados, que vai do versículo 8 até ao versículo 13. E é seguindo exatamente este esquema que nós procuraremos refletir neste texto que temos para nós. Ora, já tivemos a oportunidade de explicar que esta segunda parte do livro de Isaías, que então vai do capítulo 40 até ao capítulo 66, mesmo assim ela está dividida em 2 partes. E esta primeira parte, que vai do capítulo 40 ao capítulo 55, que foca um aspecto muito concreto, certamente, do exílio, e depois os capítulos seguintes, 56 a 66, que certamente já apresenta uma outra visão, uma outra perspectiva, e num outro contexto, que será o contexto pós-exílio. Mesmo assim, dentro destes textos que falam de um profeta e de um povo que ainda está no exílio e que está à espera da restauração e da renovação, portanto, nestes capítulos que vão do 40 a 55, nós encontramos aqui um tema predominante, que é o tema do servo do Senhor. E já tivemos também a oportunidade de explicar que nesta primeira fase nós encontramos uma identificação do servo do Senhor com o povo de Israel, e isto certamente acontece entre os capítulos 40 e o capítulo 48. A partir do capítulo 49, então nós temos aqui um certo balanço, uma preocupação de apresentar entre o servo do Senhor como o povo, e ao mesmo tempo como alguém que é destacado por Deus, que é usado por Deus para poder realizar o seu plano. E é esta tensão, muitas vezes, que nós encontramos neste texto, e aqui no capítulo 49 nós vamos verificar isso, porque umas vezes parece que o servo é apresentado como uma pessoa só, um indivíduo só, mas ao mesmo tempo ele acaba por ser representativo então de todo o povo, por aquilo que Deus queria que o povo verdadeiramente fizesse. E isto, claro, de uma forma muito evidente, nós podemos verificar que isto se aplica certamente a Jesus. No entanto, os textos em si, nesta primeira fase, nesta sua preocupação, têm este objetivo muito concreto de apresentar Deus como que aquele que verdadeiramente consola. E se nós repararmos, é isso mesmo que acontece. A partir deste capítulo 49, há uma série de temas que vão ser repetidos e que nós encontramos no capítulo 40. Lembram-se que eu disse que o capítulo 40 é um capítulo que fala de, ou pelo menos é como se fosse um prólogo a toda esta secção dos servos ou do servo do Senhor.
a estes cânticos do servo do Senhor. De qualquer forma, é importante nós podermos ver que o capítulo 48 termina desta forma, em que parece que o povo, afinal, não fez aquilo que Deus queria, como servo de Deus, um servo para as nações, mas agora Deus precisa de levantar uma pessoa, Deus precisa de chamar uma pessoa para que essa pessoa sirva de exemplo então ao povo em si. E certamente que nós estaremos a falar aqui de um profeta que Deus levantou ainda no tempo do exílio, assim como muitos profetas que nós conhecemos foram prisioneiros ou estiveram cativos lá na Babilónia. Ora, realmente nós podemos verificar que este capítulo 49, os próprios estudiosos, quando analisam isto, têm os seus pressupostos, é evidente, e eles procuram explicar o melhor possível aquilo que eles veem no próprio texto. É evidente que às vezes não há uma certa conjugação de ideias, de pensamentos, ou uma unidade nestes pensamentos. No entanto, parece-me que a mensagem ou as lições que nós poderemos tirar de todos os textos, independentemente se há referências concretas ou não a uma figura histórica, e aqui é que as pessoas normalmente se dividem. John Watts é um comentarista que ele, de uma forma muito concreta, procurou identificar todos os pormenores exatamente deste servo do Senhor com Ciro e depois mais tarde com Dario. Claro que em determinadas alturas ele é um pouco vago e não se consegue identificar claramente todas as ações, tanto de Ciro como de Dario, os reis persas que vieram e derrotaram a Babilónia, em determinados elementos do próprio texto. Mas mesmo assim, eu penso que nós sempre tiramos boas lições destas identificações, porque procuram contextualizar exatamente o texto. Portanto, o capítulo 49 leva-nos a esta ideia, então agora, de um servo que é verdadeiramente um servo individual e que está representando ao mesmo tempo o povo de Israel. Reparem que este capítulo mesmo, de acordo inclusive até com o texto da nossa lição, divide-se em duas partes. Uma que vai do versículo 1 até ao versículo 13, é evidente, e este será aquilo em que nós terminaremos a nossa lição, mas depois do versículo 14 em diante há aqui uma outra ideia, que é a ideia de Sião e a importância que Sião tem para o contexto israelita, o contexto dos judeus, e esta esperança de que em Sião, onde o Senhor está, ele vai fazer renovar todas as coisas. E há então o tema desta renovação a partir do versículo 14. No entanto, os versículos 1 a 13 são os versículos que vão incidir sobre o nosso tema. Deus consola. Ainda que às vezes nos pareça que é difícil nós encontrarmos verdadeiramente uma relação entre os subtítulos e este tema geral do consolo que Deus realiza, porque o versículo 13 é desta forma que termina, dizendo que é o Senhor que consola. Enquanto que no capítulo 40 nós tínhamos este imperativo de Deus a dizer: consolai, consolai o meu povo. E como o próprio povo não foi consolado, pelo contrário, viveu a desobediência e encontrou a desgraça, apesar das mensagens constantes do profeta, que Deus está ali para ser o Redentor, para ser o Santo, para ser aquele que orienta, aquele que ensina, mas mesmo assim parece que as pessoas não aceitaram muito bem essa mensagem do profeta. E é por isso que agora, a partir do capítulo 49, nós temos uma referência a este profeta. E pensando então neste subtópico, que é o tópico incluído, que vai desde o versículo 1 até ao versículo 4, vamos refletir o que é que nós temos aqui. É fácil verificar que quem fala é o servo do Senhor aqui. Ou, se nós quisermos dizer, é o próprio profeta. Até
dá-nos esta impressão, se repararem, que ele tem uma preocupação em defender o seu ministério, em justificar o que acontece com a sua chamada. Parece estar ele a dizer que a sua chamada não é uma coisa de última hora, não é uma coisa ocasional ou tampouco por acaso. Ela é uma chamada muito concreta, de que ele sente que vem desde o seu tempo de gestação ou até de embrionagem, pois ele fala exatamente disto. E daí que este imperativo logo inicial, ouvi-me, que é um imperativo muito habitual nas mensagens proféticas, fala que é necessidade de nós prestarmos atenção, é necessário que o povo possa ouvir, mas ao mesmo tempo verificamos que não é só uma chamada de atenção para o povo, mas é uma chamada de atenção mais universal. A própria palavra para ilhas aqui, alguns identificam como se fosse a ilha de Chipre, que ficava ali mesmo perto da costa da Palestina. Outros até acham que seria as ilhas do mar Egeu, portanto, apontando para mais longe a sua objetividade. De qualquer forma, esta expressão é uma expressão que também pode significar a orla costeira, isto é, toda a orla costeira no fundo do próprio mar Mediterrâneo, onde as pessoas, de uma forma geral, se congregam, onde as pessoas têm sempre o hábito de chegar para os litorais. Então seria uma chamada de atenção para que as pessoas que se concentram ali, elas possam ouvir a voz de Deus e possam ter esta consciência que este profeta de Deus não é um profeta nacionalista só para um povo, mas que abrange todas as nações, os próprios povos de longe, como nós podemos ver aqui, esta expressão assim, os povos que são de longe, contrastando até com o povo que estava longe da justiça, como nós já estudamos no capítulo 46. Portanto, é impressionante este alcance universal da chamada do profeta. E a consciência de sua chamada não se limita a uma vontade própria que ele tenha, que tenha surgido só no contexto em que ele se encontra, mas a sua chamada tem estes contornos sobrenaturais, se assim nós podemos dizer. Ele sente-se chamado desde o ventre. Nós poderíamos até lembrar a história exatamente de Rebeca, quando ela sente que os seus dois filhos, Jacó e Esaú, que estão no seu ventre, eles já entram ali numa luta constante, e ela pergunta ao Senhor porquê, e o Senhor acabou por responder, dizendo que o menor seria uma nação forte. Isto é, Jacó já vem desde as entranhas para um propósito divino, se nós podemos entender o texto de Gênesis capítulo 25, versículo 23, e neste propósito que Deus tem, já sabendo as dificuldades que iria passar exatamente com esse Jacó, e que no nosso texto muitas vezes é identificado exatamente como sendo o servo. No capítulo 48, versículo 20, nós lemos isso: o Senhor remiu a seu servo Jacó. Portanto, há aqui esta ideia. No entanto, há aqui ao mesmo tempo uma transposição deste conceito, deste servo de Deus, para alguém muito mais específico agora num contexto que estava a sofrer na Babilónia, no cativeiro. E por isso o profeta tem esta consciência. É muito importante a sua tomada de consciência de que Deus o chamou para fazer um trabalho. E, inclusive, nós reparamos no versículo 2, ele fala que fez a minha boca qual espada aguda. Portanto, o profeta sabe que a mensagem que tem certamente para o povo não é uma mensagem muito suave, muito boa ou prazenteira. Pelo contrário, ela vem como se fosse uma espada de dois gumes, ou aguda, afiada. Ela é realmente como uma flecha
e o autor da nossa revista diz muito bem que certamente a espada seria para aqueles que estão próximos, a flecha tem um alcance muito maior, sem dúvida, e esta ideia de a flecha estar inclusive polida, estar muito bem tratada, portanto dá a ideia de algo muito purificado até. Aliás, é exatamente essa mesma palavra é usada no capítulo 52, versículo 11 de Isaías, para falar exatamente deste sentido de purificação. Portanto, não é só uma questão de ser cortante e ao mesmo tempo produzir determinado sofrimento, mas é aquilo que acontece em termos de purificação. A aljava certamente é o lugar onde se protege, onde se transportam as flechas, mas é vista aqui no fundo como um lugar de segurança, um lugar de conforto nesta altura, porque é assim que o profeta se encontra. Aliás, poderemos associar isto exatamente com a palavra ventre, ou nas entranhas da minha mãe, desde o ventre da minha mãe, no interior da minha mãe. Ele se sente seguro, ele se sente protegido, como qualquer criança que está em desenvolvimento no ventre materno, mas há de chegar à altura em que ele é necessário sair cá para fora e enfrentar exatamente as situações. E é esta visão que nós temos aqui, quase como que de um parto, de um nascimento, porque enquanto ele se encontra na aljava, ele se encontra coberto, ele se encontra protegido. Mas no versículo 3 nós já temos exatamente esta ênfase, mas parece que o profeta agora passa a descrever, e é isso mesmo que acontece, aquilo que Deus fala, as palavras de Yahvé. E as palavras de Yahvé é: Tu és meu servo Israel. A forma como o texto está aqui apresentado em termos hebraicos dá-nos a possibilidade de nós termos várias traduções. Nós poderíamos traduzir meu servo, tu és Israel, ou meu servo, tu és Israel, ou tu és o meu servo, vírgula, Israel. Há várias situações que nós poderíamos, de facto, colocar o verbo ser aqui, porque ele não existe no texto em hebraico. Nós precisamos de o colocar lá, porque temos apenas a palavra meu servo, tu e Israel. Ainda que alguns deem esta ideia de que há aqui como que uma pausa enorme, e isto é o que nós encontramos no texto da nossa revista, mas mesmo assim há esta identificação. E parece-me que se esta palavra, para alguns estudiosos, a palavra Israel será uma interpolação, isto é, terá sido um acrescento posterior ao texto de alguém que estava a rever ou a ler o texto e que achou que deveria colocar a palavra Israel. A verdade é que há aqui como que uma transferência de posição. Aquilo que nós encontramos de uma forma muito clara é que se Israel era exatamente o servo de Deus, a partir de agora, então, Deus escolhe alguém especificamente, individualmente, para ser o representante deste Israel, dizendo: agora és tu, o meu servo Israel. Portanto, e esta consciência que o servo tem, ou que o profeta tem, leva ao mesmo tempo a ser objeto da ação de Deus. E é esta consciência então que Deus tem. Por ti eu serei honrado. A palavra glorificar aqui é exatamente a palavra que significa isso. Ela aparece 14 vezes no Antigo Testamento. E a maior parte das vezes ela tem o sentido de dar honra a. Isto é, este servo agora iria dar a devida honra a Deus. E Deus passaria a ser honrado por ele. Deus seria reconhecido. E o próprio profeta tem esta consciência. Reconhece que a sua vida não depende dele mesmo, mas depende de Deus. Até porque ele se sente chamado desde o ventre. E esta ideia é muito importante para esta concepção do profeta. E
se Deus iria receber as devidas honras por aquilo que o profeta iria fazer, agora nós chegamos ao versículo 4 e verificamos que o profeta tem uma visão talvez mais triste daquilo que está a acontecer. E a visão que ele tem é que todo o trabalho que eu fiz até agora foi um trabalho em vão, inútil, não produziu nada. E certamente que a palavra trabalho aqui é uma palavra que se refere a algo árduo, a algo cansativo, que neste caso, afinal, não tem dado resultados. E às vezes é isto que nós sentimos, não é? Trabalhamos, trabalhamos, trabalhamos e depois não vemos os resultados. Fala-se de um trabalho físico aqui. E é isto que o profeta tem consciência. As minhas forças, inclusive esta palavra força, é uma palavra que fala de algo físico. É a mesma palavra que nós iríamos encontrar para descrever a força física de Sansão, por exemplo. Isto significa que, em termos físicos e até pelo desgaste de energia que o profeta realizou, ele agora sente-se malogrado. Agora, ele sabe também que a avaliação do seu esforço é feito por alguém superior, e esse alguém superior é Yahvé. É o Senhor que faz o verdadeiro juízo. Aqui a palavra direito que aparece nas nossas Bíblias, no fundo aponta exatamente para isso. O julgamento é de Deus. Deus é que faz a avaliação correta. É o próprio Deus que dá, inclusive, a recompensa, como nós temos aqui nas nossas Bíblias. Portanto, esta palavra para galardão fala daquilo que Deus quer dar e que Deus, no fundo, traz consigo. Se estão lembrados, no capítulo 40, versículo 10, nós encontramos exatamente isso. É Deus que traz a recompensa consigo. Esta recompensa que o povo de Israel seria o beneficiário, mas pelos vistos não foi. Mas agora este servo, individualmente, tem consciência disso. E por isso ele tem uma tarefa bastante ingrata, por um lado, mas ao mesmo tempo reconhecendo que o valor do seu trabalho não deve estar naquilo que os homens possam identificar como valioso, mas naquilo que Deus verdadeiramente faz. Esta frase final do versículo 4, não é? É realmente algo que nós poderíamos então traduzir desta forma. No entanto, a minha vindicação é Yahvé, a minha recompensa é o meu Deus. Isto é, o profeta tem consciência que tem Deus ao seu lado e por isso ele não precisa dos créditos humanos, porque estes créditos humanos não lhe darão qualquer valor em si. Leva-nos verdadeiramente a pensar que é fundamental que nesta ideia de incluído, no fundo, quando Deus consola, este consolo só pode ser feito através de pessoas que conscientemente se sentem incluídas no trabalho que Deus quer realizar. Eu pelo menos vejo assim, e seria este o objetivo. Nós precisamos de aprender a reconhecer que somos instrumentos de Deus nesta sociedade em que nós nos encontramos e que Ele tem uma tarefa para nós realizarmos. E que muitas vezes os trabalhos físicos, o desgaste de energia que nós colocamos em determinada coisa não é visto, ou pelo menos os resultados não são visíveis à partida. Mas se nós considerarmos que o mais importante é aquilo que Deus vê e aquilo que Deus avalia e aquilo que Deus dá como recompensa, então nós sentirmos agradecidos e certamente com mais vontade de fazer a obra de Deus. Ora, quando nós passamos para o ponto seguinte da nossa revista, chamado, versículos 5 até ao versículo 7. E aqui nós temos o profeta ou o poeta a escrever exatamente estas palavras. E agora diz o Senhor. Esta palavra agora é uma palavra muito importante, porque ela parece que demonstra que a missão do profeta ganha um novo fogo.
Se anteriormente o profeta se esvaiu ou se cansou ou se desgastou em termos físicos, em termos energéticos, agora há uma outra situação. Este advérbio de tempo indica uma mudança tanto da situação como também do tempo. É um novo tempo, é algo diferente. E mais uma vez, ele precisa de reforçar que a sua chamada não é por iniciativa própria. Parece que ele está aqui a usar argumentos, ou pelo menos a tentar defender o seu ministério. Pelo menos eu vejo desta forma. Poderá ser visto de outras, claro, mas é interessante nós vermos esta constante dele dizer: aquele que me formou desde o ventre para ser o seu servo. E agora, quais são os objetivos? Quais são as finalidades pela qual Deus chamou esta pessoa, este profeta, para ser o seu servo? Nós encontramos aqui, então, estas finalidades com os verbos no infinitivo. E reparem, para tornar a trazer Jacó e para reunir Israel. Há aqui estas duas ênfases. Era para trazer, tornar, fazer voltar. O verbo shub, que tantas vezes faz lembrar a necessidade de conversão, de arrependimento, de voltar para o Senhor. Ele também tem aqui, neste caso, uma vez que ele se encontra no grau intensivo do verbo hebraico, tem este objetivo de restaurar, de reparar algo que estava destroçado. Aliás, nós vamos ver isso mais à frente no capítulo 58, versículo 12, em como isso é fundamental e importante para o povo, esta ideia de voltar, porque há o conceito de restaurar, de reparar aquilo que estava danificado. O povo tinha virado costas a Deus, sem dúvida. Inclusive até adorando outros ídolos, como nós vimos na lição passada, até mesmo estando já a ser tentado a voltar-se para esses deuses pagãos, porque pensavam que eles é que teriam força suficiente para os libertar. Mas o Senhor tem um outro objetivo agora, e utiliza o seu profeta, o seu servo, para fazer isso. Ao mesmo tempo, tem esta segunda finalidade, que é reunir Israel. Portanto, daí que estamos a ver dizer que o servo aqui, ou este cântico sobre o servo do Senhor, se representa Israel. Ficamos aqui depois num conflito assim: como é que então Israel, o povo, é que é o servo, se o seu objetivo é trazer Jacó e reunir Israel? Portanto, Israel vai reunir Israel. Há claramente uma pessoa individualmente que nós encontramos neste texto. E é nesta perspectiva que eu procuro entender também a mensagem deste profeta para aquele povo naquela altura. A sua missão que ele tinha de fazer com que o povo que estava destroçado, o povo que estava no cativeiro, precisava de voltar para Deus e precisava de reunir novamente com o povo em si. Porque o povo estava espalhado, o povo estava dividido, sem eira nem beira, como nós costumamos dizer. Inclusive ali já não havia a tal convocação para o povo se reunir e ouvir a leitura da Torá, da lei de Deus, dos princípios de Deus. E esta tarefa do profeta, ainda que às vezes possa parecer complicada e difícil, porque é isso que nós vamos ver depois no versículo seguinte, há ao mesmo tempo aqui como que um parênteses em que o profeta sente que afinal aos olhos de Deus é que ele é glorificado. Aos olhos de Deus é que lhe é dada a devida honra. Mais uma vez temos aqui esta palavra com o sentido de honrar, dignificar, embora se use aqui sim a tal palavra kabod, que poderia implicar exatamente isto. Mas também, se nós pensarmos, esta palavra kabod significa o verdadeiro peso, porque a palavra está associada a um peso, a algo de grande responsabilidade. Aos olhos do Senhor, eu sou o que tem esta responsabilidade. Nós poderíamos interpretar exatamente esta frase aqui neste sentido, em vez de sou glorificado, como nós temos
nas nossas Bíblias, ou serei glorificado. Porquê? Ele sente que este peso que vem sobre ele, ao mesmo tempo, é a força que Deus lhe dá. E esta força é fundamental. Deus é, ou tornou-se a minha força. Quão importante nós termos esta noção. Já verificamos várias vezes que este termo para força não é a mesma que nós temos no versículo 4, que fala então das minhas forças, eu gastei as minhas forças. Ali no versículo 4 fala-se de força física. Aqui fala-se de outra força. É um termo que aponta para Yahvé e não para a força física do homem. Bastaria nós lermos o capítulo 45, versículo 24, para nós verificarmos dizendo: de mim se dirá, isto diz o Senhor, tão somente no Senhor há justiça e força. No Senhor está a força e a justiça. E é precisamente esta força que nos Salmos nós encontraríamos várias vezes os salmistas então dizerem: o Senhor é a nossa força. Salmo 68, versículos 34 a 38, ou então o Salmo 81, versículos 1, Salmo 84, versículo 5, e por aí fora. Nós encontraríamos várias vezes o uso desta palavra em hebraico agora, que é diferente daquela que nós temos no versículo 4. O versículo 6 em si aponta para algo também muito interessante. Agora em que nós encontramos então o discurso direto. Né? Agora sim é que nós depois, embora no versículo 5 tenha começado agora, diz o Senhor, no versículo 6 é que nós encontramos Ele diz. E aqui nós podemos então colocar 2 pontos e apresentar a frase no discurso direto. Pouco é que sejas o meu servo, ou de acordo com outras versões nós teríamos assim: achas que é insignificante ser meu servo? O pouco é que sejas o meu servo dá-nos exatamente esta ideia, a ideia de ser insignificante. É possível que a certa altura o profeta até tenha achado que a sua tarefa de reconduzir Israel seria uma coisa sem importância, assim, mas o que é que eu vou fazer? Até estaria associado ao seu sentimento de frustração que nós encontramos no versículo 4, não é? Portanto, ele sente-se frustrado por aquilo que estava a fazer. Assim, então não vale a pena. Mas se aquilo que ele iria fazer seria algo insignificante, achas que é isso que acontece? Que não tem qualquer valor? Muitas vezes nós sentimos que parece que determinadas coisas que fazemos não têm valor, de facto, para Deus. E nós precisamos ter cuidado. Deus diz assim: então, inclusive, o tornares a trazer estes guardados de Israel, que é a palavra que nós temos aqui. Claro que esta é uma palavra difícil, porque em termos do texto hebraico há aqui uma necessidade de alterar a palavra em si, porque o texto massorético apresenta aqui um adjetivo, mas os críticos textuais preferem ler a palavra como sendo quase que algo que diz respeito aos brotos verdes. De qualquer forma, a Septuaginta, inclusive até para esta palavra que é traduzida por guardados, traduziu por diáspora ou dispersão. Portanto, para dar a ideia que de facto é alguém que se encontra espalhado por todo lado. Por isso é que, assim, afinal, trazer estas pessoas, isto é algo insignificante. Vejamos que o trabalho do profeta não ficaria limitado, pura e simplesmente, àquilo que era preciso fazer com o povo de Israel. Mais uma vez, nós vemos como Deus tem uma visão universal do seu plano. O seu plano não é propriamente dito Israel. E claro que aqui nós poderíamos dizer que nesta segunda metade do versículo 6, Deus agora aponta para o povo como sendo esse verdadeiro servo, como sendo aquele que traria uma situação diferente. Há outras ideias, sem dúvida nenhuma, para este aspecto, mas eu creio que Deus continua a dizer: mas eu quero que Israel seja
luz para as nações. Eu quero que Israel seja a minha salvação até às extremidades da terra. Portanto, Deus dá aqui um plano, um projeto de vida para o povo de Israel que não fica circunscrito ao território da Palestina. Pelo contrário, a sua projeção é até às extremidades da terra. Nós vimos isso exatamente que acontece depois com Paulo e com aquilo que há a desenvolver, ou que é desenvolvido pela Igreja primitiva. Há quem pense que se trata, como eu já disse, John Watts faz esta referência a Ciro, faz referências até a Dario, como sendo este sinal luminoso, como sendo aquele que vai trazer as nações para a luz, ou que vai fazer com que até às extremidades da terra o seu reino seja conhecido. Mas eu penso claramente que Deus está a dizer então ao profeta individualmente: o teu trabalho não é um trabalho insignificante. Pelo contrário, aquilo que tu vais fazer é transformar um povo, é transformar estes, se são os guardados de Israel, se serão os preservados, ou se serão os brotos, o remanescente, por assim dizer, de Israel. Tu vais fazer com que este seja, de facto, luz para as nações. Apesar de nós termos aqui os pronomes tu e te, para tu seres a minha salvação, há então aqui, sem dúvida nenhuma, esta tensão, este contraste constante entre o profeta e aquilo que o profeta fará com a sua mensagem, com a ajuda de Deus, com a força de Deus naquele povo em si. E isto é exatamente o que diz o Senhor. Reparem mais uma vez como nós encontramos aqui a expressão redentor. Eu já expliquei na última lição que esta palavra é a palavra goel em hebraico e é a palavra que fala, no fundo, de o remidor, aquele que tinha os direitos legais sobre alguém, como nós podemos ver na história de Ruth, não é? Em que é necessário vir o goel, o remidor, que haveria de restaurar a família de Noemi e, neste caso, casando com Ruth. Nós estamos lembrados dessa história, não é? Por isso mesmo, quando esta palavra é usada aqui e é traduzida por redentor, isto significa que Deus continua a ter direitos, porque há esta relação de parentesco, esta relação de família. Deus é, por assim dizer, aquele que gerou, aquele que produziu, aquele que fez nascer o povo de Israel. E é preciso isso estar bem ciente na história do povo. Ele é, ao mesmo tempo, o seu santo, aquele que é o outro, mas o santo de Israel, e que nós também já falamos, que é uma expressão tão importante para demonstrar esta relação que Deus tem com o povo. E isto exatamente é esta relação de Deus com aquele que é aborrecido, aquele que é desprezado, aquele que é posto de parte, aquele que acaba por ser, inclusive, o escravo dos tiranos. Sim, é preciso nós termos a intenção que a palavra aqui, servo, não se está a referir propriamente dito agora à questão do servo do Senhor, mas é usada aqui agora como sendo uma referência à escravidão em si. Portanto, Deus é aquele que atua ao lado de aquele que se encontra exatamente pronto a estar ali para restaurar, para redimir este povo. O povo é desprezado, sim, portanto não há aqui uma referência propriamente à questão do Messias ser desprezado nesta primeira fase. Claro que o texto poderá ser depois transposto para a situação que os cristãos viviam e aquilo que eles identificaram com Jesus, mas antes disso nós sabemos que há aqui uma mensagem para aquele povo que se sentia desprezado, o povo que era aborrecido. Portanto, esta ideia até dá aquele sentimento de alguém que está destruído, está desanimado, não é? Que é molestado, até nós podemos dizer, aquele que é molestado pelos povos, neste caso,
Portanto, se este povo sofre desprezo, sofre até abominação, há quem os odeie, que ninguém goste deles, e ao mesmo tempo escravidão. É por isso é que há os teólogos ou comentaristas, Choquel e Dias, que eu já referi várias vezes, eles dizem que este texto se torna mais compreensível se ele for aplicado exatamente ao povo que está exilado na Babilónia. E é isso mesmo que nós devemos fazer com este versículo 7. Mesmo quando nós chegamos a esta parte, os reis o verão e se levantarão, os príncipes o adorarão, é preciso ter cuidado que aqui não há propriamente a ideia de adoração em termos de reconhecimento de uma divindade, não. Esta palavra aqui, pelo contrário, é dizer assim, os povos e os reis, os governantes em si, irão ver que afinal algo de extraordinário está a acontecer com este povo de Deus. Os reis verão aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fez exatamente com este povo, como Deus dá vida, dá ânimo, levanta a esperança exatamente deste povo. Reparem que estando numa situação daquelas, o povo sentir este ânimo de Deus faz com que as pessoas olhem para eles e digam, como é que é possível, estando naquela situação, sendo uns pobres coitados, sendo odiados por todos, sendo escravos e ao mesmo tempo têm todo aquele ânimo, toda aquela esperança. Isto é porque Deus está ao lado deles e porque a presença de Deus faz exatamente isto. E aqueles que vêm, ainda que sejam governantes, ficarão espantados. Inclusive a própria palavra traduzida por adorar, na tradução habitual ou tradicional, nós temos se inclinarão. Sim, eles se curvarão, reconhecidos que afinal há algo de diferente naquele povo. E tudo isto por causa de Yahvé. É isso mesmo. E a causa destes acontecimentos está em duas coisas que nós encontramos aqui no texto. E estas duas coisas são a fidelidade de Deus e a escolha de Deus. Portanto, Deus é fiel na medida em que aquilo que Ele disse é verdade. Sim, esta palavra para fiel é a palavra Amém, em hebraico, que Jesus usou tantas vezes, dizendo Amém, Amém, e que está traduzido nas nossas Bíblias por na verdade, na verdade. É verdade. Aquilo que Deus diz é verdade e cumpre-se. A sua fidelidade está demonstrada nisto. A fidelidade é de Deus, não é do povo. E é esta fidelidade de Deus que supera esta tragédia em que o povo se encontra. E é porque Deus escolheu. Esta escolha de Deus, demonstrando ao mesmo tempo a sua soberania. É extraordinário mesmo. Por isso, pensando exatamente nestas questões tão importantes que a nossa revista também nos apresenta e que nós devemos refletir, aplicando aos nossos dias hoje como crentes, será que nós sentimos a presença de Deus de tal forma que ao levar esta mensagem de esperança nós sentimos animados? Como é que nós podemos sentir que este papel que temos está ligado à obra feita pelo servo de Deus, pelo escolhido de Deus? E claro que depois nós podemos aplicar isto certamente à pessoa de Jesus e aquilo que Jesus começou a fazer e como Ele também, pela sua fidelidade e pela sua escolha, nos coloca exatamente neste ministério, independentemente das circunstâncias que nós possamos estar a viver. O terceiro tópico fala de confirmados. E eu penso, provavelmente, que nestes versículos 18 até o versículo 13 há exatamente esta confirmação deste servo de Deus em que ele é levado então a reconhecer que Deus age em determinadas circunstâncias, em determinados pontos. Não é? Reparem no versículo 8. O Senhor fala e, mais uma vez, no discurso direto nós temos aqui. A ação de Deus até pode ter demorado na perspectiva humana, mas Deus não estava adormecido. Nós temos aqui o tempo aceitável. Esta expressão
que nas nossas Bíblias tradicionais tem no tempo favorável. Sim, este é o tempo favorável, é o tempo da demonstração da boa vontade do Senhor. É isso que esta palavra, no fundo, acaba por querer dizer. Não é quando o povo quer, é quando Deus vê que há as condições apropriadas para manifestar este seu favor. E às vezes parece que ele vem tarde, às vezes parece-nos que, afinal, ele até nem vem. Pelo contrário. Diferentemente daquilo que o povo estava habituado a fazer, em que o povo não respondia, que o povo não reagia à mensagem de Deus, aqui pelo contrário nós temos Deus a responder, Deus a reagir. Este verbo Haná é a palavra que significa a reação de Deus. E Deus reage ao sofrimento em que o povo se encontra, Deus reage à abominação, a tudo isto em que o povo vive naquela altura. A ajuda de Deus até parece estar diluída nas brumas desta tragédia. Pois o povo certamente até se questiona. Nós já verificamos esses textos assim, mas aonde é que está? Nós vamos encontrar depois do versículo 14 a demonstração, ainda neste capítulo, do sentimento geral das pessoas. O Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Ora, isto era uma constante no povo. Agora, aqui claramente nós encontramos no versículo 8 dizer, não, Deus age exatamente na altura própria, no tempo certo. E é interessante nós vermos que os verbos responder e o verbo ajudar, que nós temos aqui no versículo, eles estão no tempo perfeito, que demonstra a ação completa de Deus. E como diria o comentarista Crabtree, ele diz que o perfeito profético é o perfeito da certeza. E é o que nós encontramos aqui. Esta confirmação, esta segurança que Deus dá ao seu servo, e neste caso dizendo aquilo que ele faz pelo povo. É naquele tempo favorável que eu te ouvi, isto é, no fundo a palavra aqui não é propriamente dito ouvir, mas é a palavra responder ou reagir, e te ajudei, como ações completas. Os verbos seguintes, o verbo guardar e o verbo dar, aparecem agora no imperfeito, sim, denotando certamente aquela ação que ainda não está completa, mas que ao mesmo tempo fala de um curso na história do povo. Deus sempre velou, Deus sempre guardou ou vigiou, porque esta palavra natsar é aquilo que ela significa. Deus sempre esteve vigilante perante o seu povo, perante as circunstâncias que o seu povo vivia, independentemente daquilo que o povo pensava. Nós podemos lembrar na história do deserto como Deus sempre vigiou, sempre cuidou, sempre esteve atento, e por isso ele ao mesmo tempo dá ao povo realmente esta aliança. Esta frase aqui certamente é uma frase complicada quando nós lemos eu te dei por concerto do povo. É muito complicado, mas provavelmente aquilo que nós temos aqui é dizer eu te dei a aliança com o povo. Tu és o povo da aliança. E isto foi o que eu dei, esta aliança para te formar como povo. Aquilo que Deus fez no passado e que nós lembramos exatamente a história de toda a travessia desde a saída do Egito pelo deserto. Portanto, a finalidade aqui é expressa de forma clara e inequívoca, que nós encontramos no final. Para quê? Quais são as tuas responsabilidades, afinal? E estas responsabilidades é a restauração da terra. Claro que nós podemos dizer, o texto fala do servo individualmente, aquele servo que se sente chamado desde o ventre da sua mãe. Mas, ao mesmo tempo, este servo apresenta uma mensagem que diz aquilo que Deus quer é que tu, povo, sejas algo diferente. E aquilo que tu fizeres, isto vai sim restaurar a terra.
Este verbo para restaurar é o mesmo que nós encontramos no versículo 6, para restaurar as tribos de Jacó. E que, no fundo, significa fazer com que ela seja levantada. A terra está desolada, a terra está destruída, e ela sofre exatamente por aquilo que é a ação humana. Mas agora, com as ações dos seres humanos, ela pode verdadeiramente ser levantada. E é como povo em si, unido, que isto poderá acontecer. Verdadeiramente, há aqui também esta expressão, e dar em herança. Isto expressa o sentido do verbo que se encontra no grau ifil, portanto, que é o grau causativo, porque o verbo em si significa herdar simplesmente, mas aquilo que nós encontramos agora é que Deus quer que o povo possa também fazer parte desta partilha. Portanto, não há aqui a ideia de eu vou herdar para mim, mas é o sentido de fazer com que os outros também participem desta herança. Esta herança que se encontra assolada, sim, mas que, pelo texto anterior, ela será realmente restaurada, será levantada, e isso precisa de ser partilhado para que todos possam ter a mesma experiência. Nós continuamos a ver que estes versículos são muito intensos, não é? Porque agora há também toda uma referência àquilo que o povo estava a viver, no versículo 9 e no versículo 10, em que é necessário então que o povo saia daquela situação em que ele se encontra, que o povo saia daquela escravidão, daquela prisão, daqueles limites aos quais estava circunscrito, para poder fazer algo diferente. E nós temos aqui estes contrastes de trevas com a luz. Sim, eu te dei para a luz das nações, portanto o povo deveria ser isso, e sendo luz faz aparecer tudo aquilo que está em trevas, faz retirar o véu que cobria exatamente as pessoas. Quando as pessoas vivem desanimadas, quando as pessoas vivem em aflição, em angústia, em depressão completa, é necessário elas saírem para a luz. Quando as pessoas se fecham, ainda é pior. E nós sabemos quão importante é que as pessoas que estão em trevas possam vir para a luz. E esta ideia, exatamente, que Deus quer transmitir ao seu povo, e que isto fará com que o povo, então, no seu trajeto, no seu caminho, encontre pastagem, encontre, mesmo nos lugares que à partida estariam limpos ou desnudados, se assim nós podemos dizer no versículo 9, mesmo nesses pontos altos, que a nossa Bíblia traduz, nos lugares altos, mas que o termo hebraico aqui parece dizer mesmo que esta palavra significa algo que está nu, algo que apresenta uma certa pobreza, que não tem nada a cobri-los, né? E isso leva-nos exatamente então ao seguinte. O versículo 10, a promessa é de saciedade, tanto em termos de comida como em termos de bebida. As necessidades básicas são providenciadas por Deus. E nós temos aqui exatamente estas imagens que nos reportam ao deserto, onde o calor e o sol são, sem dúvida, molestadores. E o povo experimentou isso na travessia do deserto. A falta de comida, a falta de água, o calor abrasador, o sol caindo sobre eles. E nós temos esta ideia novamente. O povo que viria da Babilónia teria que atravessar, e é por isso que nós temos mais uma vez uma referência quase ao capítulo 40, não é? Voz que clama no deserto, preparai o caminho no Senhor, ou preparai no caminho, ou preparai no deserto o caminho do Senhor. Estas ideias exatas sobre o deserto, sobre a travessia, estão patentes nesta segunda parte do livro de Isaías. E o objetivo é dizer, há um segundo êxodo, este êxodo que agora vem da Babilónia, mas que Deus vai providenciar todas as coisas para que eles sejam conduzidos, guiados, exatamente aos mananciais de água.
Quantos de nós não se estaria a lembrar agora, exatamente aqui, do Salmo 23? Por veredas de justiça, inclusive, ele me guia mansamente a águas tranquilas, e nós encontramos exatamente este conceito do povo. O que nos levaria exatamente a pensar também que está implícito nesse salmo esta visão que o profeta de Deus apresenta. Há a ação de Deus em que nos seus montes ele traça um caminho, nas suas estradas ele faz com que as pessoas sejam exaltadas. Aqui é Deus quem fala. E este texto retoma o tema daquela voz, como nós dissemos, que clama no deserto e que prepara o caminho, plana as veredas, os outeiros e os montes precisam de ser aplanados para que o povo possa passar. Afinal, é o próprio Deus que cria as condições para que o seu povo volte em segurança. Ainda associado exatamente a este tema que nós temos como tópico confirmados, é isto mesmo que nós encontramos. Deus consola porque Ele confirma com as suas palavras e com as suas ações aquilo que o povo precisa de viver e experimentar. E eles virão de longe. Mais uma vez é interessante esta palavra, vir de longe. Faz-nos lembrar aquilo que nós já vimos no texto, no versículo anterior, em que fala exatamente do vir longe, de longe, aquela que povos que estão bem distantes, estes povos precisam de ouvir, mas faz lembrar também aquilo que nós encontramos no capítulo 46, versículo 12, em que Deus claramente diz que o seu povo está longe da justiça. Se esta palavra foi usada exatamente para dizer assim, eles estão bem longe daquilo que Deus queria, do propósito que Deus tinha, mas agora, vindos dessa longitude, eles podem encontrar exatamente o sítio certo. Eles vêm de todos os lugares, norte, ocidente, e até mesmo aqueles outros da terra de Sinim, que algumas pessoas se questionam, afinal, que terra é esta, terra de Sinim. Isto tem gerado, sem dúvida, no círculo académico muita discussão. E há muitas hipóteses que as pessoas têm colocado para designar o que é que seria este Sinim. Antigamente, muitas pessoas identificaram Sinim com China. Os comentaristas que viam a China como algo que é anti-América, principalmente os comentaristas nessa área, pensavam desta forma. Mas estudos mais recentes chegam à conclusão de que este Sinim tratava-se de Aswan, portanto uma terra no sul do Egito, onde havia lá, e a arqueologia tem provado isso, uma colónia de soldados israelitas que viveram ali durante este período persa. E, portanto, é precisamente a ideia que as pessoas vêm de longe, vêm do norte, vêm do ocidente e vêm do sul, todos eles se encaminham para o lugar que Deus tem como propósito para o seu povo. E, chegando ao versículo 13, que é o versículo que nós devemos decorar, então, cantai, ó céus, e exultai, ó terra, e vós montes, e estalai de júbilo, é a versão que eu tenho, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadeceu dos seus aflitos. Os verbos aqui estão exatamente no passado, portanto, dando a ideia que Deus já realizou exatamente esta ação. E claro que nós poderíamos dizer os tempos verbais são os tempos da ação completa, e é isso mesmo que o profeta quer, ou este poeta que escreve desta forma, instilar na mente e no coração daquelas pessoas. Mas reparem que há aqui exatamente uma ideia mais cosmológica até. Afinal, não é só a Palestina, portanto, não é só um nacionalismo, não é só também a terra em si, em termos globais, mas também os céus, apresentando todo o universo em si. Cosmologicamente, esta é uma teologia que apresenta para a restauração de todas as coisas.
e que deve haver alegria, deve haver um grito estridente por aquilo que Deus realmente está a fazer, por aquilo que Deus fez. A ação de Deus é uma ação notória. Ele consolou. E este é o próprio apelo que Deus fez, como nós vimos no capítulo 40, no versículo 1. Consolai, consolai o meu povo. E se as pessoas não consolam, então Deus, que se identifica com o seu povo, Deus que se coloca no mesmo pé de igualdade do seu povo, a sofrer as mesmas circunstâncias que o seu povo sofre, então nós sabemos que é isto que acontece. Reparem que, mais uma vez, nós temos aqui a palavra compadecer. Palavra que nós já explicamos, que é a palavra que está associada, inclusive, ao sentimento de uma mãe, àquilo que é o interior de uma mãe. Porque o Senhor é apresentado exatamente aqui desta forma, como sendo aquela mãe que sofre exatamente com o seu filho. Muitas vezes uma mãe que diz, mas eu não tenho forças, não tenho capacidade para tirar a dor ou o sofrimento ao meu filho, mas ela sofre com ele. E Deus encontra-se exatamente na mesma situação. O seu consolo vem porque Ele se compadece, porque Ele sofre ao nosso lado. E é isso que realmente o povo precisava de entender. E isso daria exatamente ao povo uma visão completamente diferente. Isto leva-nos então a nós procurarmos definir que alegria que nós temos, que consolo é que nós temos quando sabemos que Deus está a padecer e a sofrer o mesmo que nós sofremos. Provavelmente o que nós queríamos era o oposto, é dizer, não queríamos que Deus fosse poderoso, forte e que, como poderoso e forte que é, Ele que nos livrasse deste sofrimento ou desta pandemia em que nós nos encontramos. Mas é interessante nós podemos pensar desta forma, que Deus verdadeiramente se identifica connosco e que possamos estar voltados para Ele. Fiquemos com estas explicações. Eu creio que o nosso tempo já vai muito avançado, mas é importante nós procurarmos descortinar o que é que Deus verdadeiramente faz. Fiquemos em paz, com a bênção de Deus, e até à nossa próxima lição, cujo tema vai ser Deus justifica. E aí iremos falar sobre o sentido da justificação. Boa semana.